Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial BBB 24. Antes da gente falar sobre o eliminado de ontem, eu queria agradecer imensamente a audiência de todo mundo. Queria agradecer a você que está aí do outro lado, que é sempre o nosso melhor parceiro, a nossa melhor audiência. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa. A gente vai falar então sobre a eliminação do Luigi. Ele foi o 6º eliminado do programa, gente, e saiu com o maior índice de rejeição, o que ninguém esperava, né? Dessa edição até agora. Então, o Luigi deixou a casa ontem, gente, com 7,29% dos votos. Como eu falei, foi o maior índice de rejeição desde o início do programa, né? De todos os eliminados que já deixaram o confinamento. Me surpreendeu bastante. Ele enfrentou um paredão quádruplo com o Juninho, que ficou com 12,14% dos votos, o que também me deixou assim bastante surpreso, né? Porque as pesquisas paralelas ao longo do dia apontavam o Juninho como sendo o eliminado da noite de ontem, mas acabou sendo o Luigi. Então o Juninho teve 12,14% dos votos. Lembrando só mais uma vez que essa votação foi para o povo escolheu, né? O público escolheu quem deveria continuar no jogo. Então o Luigi teve menos votos. Em segundo lugar foi o Juninho com 12,14%. Em terceiro, a Alane com 19,55% dos votos. Ela deu uma caidinha aí em relação ao último paredão dela. E em primeiro lugar, quem o público votou para continuar no jogo, quer dizer, que teve maior número de votos para continuar no game, foi a Isabelle, que teve 61,2% dos votos. A Cunha tá mandando muito bem no jogo, viu? Enfrentou nessa semana aí o Bin, bateu boca com ele, ela anda se colocando melhor no jogo, eu acho isso muito importante. Teve uma conversa também bem interessante com a Vanessa, né? Então, a respeito do Davi, então acho que isso aí está movimentando favoravelmente o jogo da nossa querida Cunha. O total de votos, gente, computados na noite de ontem, foi 18.989.444. Se tudo correr bem, né? Se tudo andar conforme o figurino, a votação da noite de ontem foi a última votação para escolher quem deve ficar no jogo. A partir do próximo paredão, o público já vai escolher quem deve ser eliminado. Essa foi uma tática da direção do Big Brother, né? Para evitar as plantas, para evitar que aquelas pessoas que menos se movimentam no jogo ficassem ali esquecidas. Acho que não deu muito certo não, viu? Não sei. Aí vai ficar a cargo da direção, porque ainda tem bastante planta lá dentro do jogo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar então agora sobre a saída do Luigi, né? Como eu disse, eu não esperava que o Luigi fosse sair. Eu acho que ele começou o game bastante empolgado. Eu acho até que ele foi com bastante sede ao pote, assustou um pouco o grande público com o jeito dele de ser, com aquela maneira mais caricata de ser, mas aí de uns dias pra cá ele começou a se juntar ali com um grupinho que o pessoal da internet chamou até de grupinho do mal, que é o Rodriguinho, o Juninho, o Bin, o próprio Vinícius, que saiu na semana passada. Então todo esse grupo já está sendo desarticulado. Eu acho que essa união do Luigi com essas pessoas foi um ponto bastante negativo para ele, porque talvez se ele tivesse se colocado mais no jogo, se ele tivesse assumido as características dele mesmo como jogador, se ele tivesse metido a cara, né? Aliás, mostrado a cara dele dentro do jogo, acho que a gente conheceria um pouquinho mais desse Lucas, né? Desse Lucas Luigi, e eu acho que a gente conseguiria também compreender um pouco melhor o jogo dele. Ele ficou transitando bastante entre os participantes no início do jogo, agora ele tomou agora na reta final ele tomou essa aliança do grupo do Rodriguinho e acabou apagando bastante ele. No discurso da eliminação, que aliás para mim foi um dos melhores discursos dessa temporada, o Tadeu metralhou mesmo o Luigi. O Tadeu
mostrou para ele todos os pontos negativos, mostrou onde ele realmente tinha errado e falou para ele que, apesar dele ser um participante muito inteligente, apesar dele ser um participante encantador e até mesmo cheio de garra, tudo isso não bastava. A partir do momento que ele estava aceitando ser coadjuvante. Então, na hora das maiores confusões da casa, cadê o Luigi? Ficava omisso. Na hora das grandes discussões, das decisões, cadê o Luigi? Ficava sempre omisso. Então, eu acho que ele foi se anulando, foi meio que se apagando dentro do jogo. Isso aí pesou bastante na saída dele. A despedida do Luigi foi uma despedida que acho que me emocionou bastante, porque ele não levou nenhum desafeto da casa, ele fez questão de cumprimentar a todos e cada participante que ele cumprimentava era uma emoção diferente, era uma mensagem diferente que ele deixava. Evidente que logo depois, na entrevista com a Thaís Versosa, na eliminação, ele falou que o Davi foi a grande decepção dele, né? Mas mesmo assim ele cumprimentou o Davi, manteve ali a cordialidade, manteve a educação, sem mágoas. Eu achei que isso foi muito bonito. Lá no jardim, na hora de sair, ele saiu abraçado com o Buda, né, e também com o Bin. E aí eles cantaram, atravessando o jardim, eles cantaram uma música chamada Deus é por Nós. E tem um verso que dizia o seguinte: a favela venceu, deixa o menor voar. Esse também foi um momento muito emocionante que retratou, acho que um pouco dessa trajetória do Luigi. Eu acho que ele poderia, sim, ter continuado mais um tempo na casa. Ele resolveu mudar muito em cima da hora e aí o público não conseguiu também entender muito. Essas alianças, como eu falei, pesaram bastante, mas o Luigi, ele saiu da casa de uma forma pacífica, de uma forma branda. Foi um participante que eu acho que poderia ter sido mais ativo, como eu já disse, mas infelizmente ele acordou talvez para o jogo tarde demais. O Luigi deixou a casa, gente, com um carro 0 km que ele ganhou na véspera, né? Na véspera não, ganhou ontem, no dia mesmo da eliminação, durante uma ação, e aí infelizmente termina o jogo para ele. Lá no palco com o Tadeu, o Luigi afirmou que o jogo para ele tinha sido bastante difícil, que é um jogo realmente difícil, né? Um jogo de convivência, e ele também, o Tadeu falou para ele que ele também foi muito bem durante o jogo. A gente aqui de fora deu bastante risada e realmente nas festas ele arrasava, aquele jeito dele caricata, os memes que rolaram aqui fora do nosso querido aí Luigi fazendo aquelas caretas, né? Ele era um dos meus favoritos, eu tinha colocado nas redes sociais, eu estava torcendo por ele, pelo menos para que ele chegasse até a final. Ele estava ali no meu pódio, mas eu acho que o fato dele não ter se colocado, o fato dele ter ficado omisso, o fato dele ele ser impulsivo, que era um diferencial dele, mas durante as decisões da casa ele ficar completamente apagado, e ele estava vivendo ali a sombra dos outros participantes, a sombra do Juninho, a sombra do Vinícius, a sombra do próprio Bin, do Rodriguinho. Então faltou o Luigi explodir, faltou o Luigi não deixar ficar tão apagado, e isso ele falou durante também a entrevista lá da eliminação com a Thaís Versosa, né? Mas infelizmente ele perdeu essa chance de chegar até a final. O Big Brother é assim, né, gente? O jogo acontece dentro da casa, mas também acontece fora da casa aqui pra gente. Eu só queria fazer uma observação, que tudo que a gente fala aqui a respeito dos jogadores, os nossos pontos de vista, né? Tudo isso é em relação ao jogador dentro do jogo, ao participante dentro do jogo. Aqui fora, no mundo real, a coisa é bastante diferente. Então, é um recado que eu queria dar pro pessoal da internet, que sempre algumas pessoas, né, levam as questões para o lado negativo, os haters, né, como costumam dizer, fazendo comentários agressivos. Acho que não é bem por aí. O entretenimento é pra gente conversar, brincar de forma sadia, de forma saudável e também, principalmente, de forma respeitosa. Recado dado. No início da semana, teve mais um Sincerão. Aliás, o Sincerão foi uma das grandes promessas dessa edição do BBB 24, mas que, na minha opinião, ainda não engrenou. Na minha opinião, a dinâmica ainda está deixando muito a desejar, e nessa dinâmica da segunda-feira, então, eu
acho que foi a prova dos 9 de que não adianta você fazer esse tipo de jogo, né, que aliás era a ideia, esse tipo de dinâmica de colocar apenas algumas pessoas ali fora para pontuarem, colocarem seus pontos de vista e o pessoal na casa ficar assistindo. Eu acho que tinha que ser como era o tiro, porrada e bomba, que tá deixando saudade e que todo mundo participava. Não adianta também pensar assim, mas eles vão conversar ali, vão discutir ali na hora da dinâmica e aí madrugada fora vocês vão ter tempo para discutir. Não é bem isso. No dessa semana aconteceu, foi a dinâmica ao vivo, foi péssima, foi muito arrastada, ao ponto da própria Fernanda, que participou da dinâmica, falar, olha, a minha opinião é essa e vai até o final do jogo assim. E aí eles tiveram que mudar a forma, o dinamismo daquele momento ali, né, para a coisa não ficar ainda mais chata do que já estava. Tiveram que resetar o jogo com a Fernanda, mas foi bastante chato. Nessa semana participaram aí do Sincerão o Bin, que era o líder, a Fernanda, que era o anjo, né, além dos outros emparedados também que estavam lá. Eles participaram, a Alane, né, o Luigi, o Juninho e a Isabela, eles participaram daquela coisa de, quem você acha que é mais fofoqueiro? Que foi a única coisa que a gente entendeu dessa última dinâmica, foi que o Bin é o grande fofoqueiro lá da casa, mas fora isso a gente ficou assim bastante perdido. Depois disso tudo, aí sim, já tinha terminado o ao vivo, aí sim a coisa começou a ficar interessante. Tudo porque, gente, eles resolveram brincar também, né, os outros participantes que não estavam ali no jardim nessa dinâmica, eles saíram da casa e foram brincar também de Sincerão. E aí eles colocaram o Matheus como sendo uma planta. Aliás, foi a Lady Ellen. E a partir daí, sim, começou a ter fogo no parquinho, começou a ter discussão. Aliás, foi um momento muito importante porque a gente pôde ver a Lady Ellen falar, se colocar. A gente pôde ver o Matheus falando e se colocando, que a gente estava sentindo falta disso. Eles realmente estavam bem apagados dentro da casa e tudo começou justamente por isso. A Lady Ellen falando que o Matheus era uma planta. E planta, na opinião dela, era aquele que se movimentava pouco no jogo. Então, o Sincerão rolou de uma forma mais interessante depois do ao vivo, e aí somente os assinantes puderam acompanhar, os assinantes do Globoplay, né, puderam acompanhar, e do Pay-Per-View, puderam acompanhar esse bafafá que deu entre a Lady e o Matheus. Nessa história toda, a Denisiane, que está aí vivendo um romancezinho com o Matheus, ela se meteu na história, também discutiu com a Lady, foi um maior bate-boca e o que a gente gostou, né, é que isso aí que é o Big Brother, isso aí que é o interessante, a discussão, eles colocando para fora o que eles pensam, colocando para fora o que eles acham, e a gente continua sentindo muita falta disso nesse jogo do Sincerão. Tá bem chato. Tomara que a produção, a direção, eles mudem um pouco esse mecanismo do Sincerão, ou coloquem mais pessoas para participar, ou coloquem a casa toda, não sei, do jeito que tá, somente o líder, o anjo e os emparedados, eu acho que não tá fluindo, tá ficando bastante cansativo, sim. Eu acho que, além daqueles quadros de humor que ainda, para mim, não engrenaram de jeito nenhum, como o do Luiz Miranda e o do Marcos Veras, o do Luiz Miranda de ontem, então, foi patético, ficou muito ruim, ressaltando sempre que o Luiz Miranda é um grande ator, é um excelente comediante, mas o formato do quadro e o roteiro continuam péssimos. Bom, gente, eu só queria fazer uma observação aqui, que eu acho bem interessante. Eu, como acompanho muito o Big Brother, eu tenho percebido o crescimento de alguns participantes ali dentro, né, de alguns jogadores. E nesses últimos dias, quem tá assim, inclusive ontem eu estava acompanhando uma pesquisa na internet, ela subiu bastante o conceito em relação à opinião do público. É a Pitel. Ela tem se mostrado assim mais solta na casa, as brincadeirinhas dela com o Rodriguinho. Primeiro que ela desarmou o Rodriguinho, né, como disse ontem o Tadeu. Ontem teve um VT especial da Pitel com o Rodriguinho, e aí o público pôde ver melhor, né? Quem não acompanha 24 horas no Pay-Per-View, pôde ver melhor como é a Pitel. Eu acho que ela tá crescendo sim como jogadora, ela estava bastante apagada, essa aliança dela com a Fernanda tinha apagado bastante o brilho dela, mas agora eu acho que ela tá refazendo a rota, como se costuma dizer, e acho que ela tá crescendo e tá mostrando pra gente
uma outra Pitel, uma Pitel que até então, como eu disse, estava ali adormecida. Então eu acho que ela ainda promete. Vamos ver no próximo paredão se ela for, né, para a gente poder entender o termômetro que é o público, mas por enquanto a Pitel está jogando muito bem e eu acho que ela vai dar bastante trabalho. Na noite de ontem teve ainda uma nova dinâmica para o prêmio, né? O prêmio aí que cresceu, o prêmio que aumentou. E aí o Luigi, quando saiu da casa, ele foi lá, rodou aquela roleta pesadona do patrocinador do prêmio. E o prêmio agora, gente, está em R$550 mil. Já passou de R$500 mil. Lembrando que o prêmio pode até chegar a 3 milhões, né? Eu acho que até ultrapassar um pouco 3 milhões nessa edição, mas por enquanto está em R$550 mil. É muito dinheiro, viu? E o que eu gosto também quando toca a vinhetinha lá que o pessoal da casa vai ver no jardim é a empolgação da Bia, né, gente? Como a Bia dança na hora do jingle, da musiquinha da empresa patrocinadora, ela dança como se fosse um show de um grande artista. E eu acho que uma das participantes ali que está mais vivendo as delícias da casa, do confinamento, porque tem a parte ruim, obviamente, mas também tem a parte boa, né? É a Beatriz. Eu gosto muito da Beatriz, ela já entrou no meu pódio, ainda não vou revelar o meu pódio, ainda está muito cedo, mas a Beatriz já entrou no meu pódio. Eu acho que ela está sabendo entender, fazer a leitura do Big Brother, não está arrumando confusão com ninguém, mas sabe se impor, sabe conversar. Ela conversa com todo mundo da casa, inclusive com aqueles que viram a cara para ela, né, que não gostam muito dela, porque sabem que ela é uma promessa, sim, ela é uma potência, sim, aqui fora. E o mais importante também é que o público já caiu nas graças da Bia do Brasil. A gente adora, né? Bom, nosso programa tá ficando por aqui. A gente termina essa edição agora. Lembrando que o nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem. E falando só mais uma vez, se nada mudar, se tudo correr conforme o planejado, a próxima eliminação, né, a próxima votação vai ser para quem deve sair da casa e não mais para quem deve continuar. O programa está indo muito bem, ainda tem muita coisa para acontecer durante toda essa semana, vai ter festa e tem bastante coisa ainda programada. Então, o nosso encontro marcado aqui é na próxima quarta-feira com o eliminado da semana, ou então, gente, a qualquer momento com notícias interessantíssimas sobre tudo que acontece na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. Então, até quarta-feira, a gente se vê. Até lá!